Olá, eu sou Marcelo de Souza, esse é o terceiro vídeo da série falando sobre o Desktop Linux. O assunto de hoje vão ser os programas de escritório. A distribuição Linux utilizada está sendo a Ubuntu 7.04, o ambiente gráfico GNOME e a suíte de escritório que a gente vai abordar é a OpenOffice.org. Para a gente falar um pouco de suíte de escritório no Linux, a gente tem que saber um pouquinho o que é o OpenOffice. O OpenOffice foi um projeto que surgiu em 2000. Ele é derivado de um outro produto chamado StarOffice, que foi comprado pela Sun em 99. E em 2000 a Sun resolveu abrir esse código, o código do StarOffice, liberou para a comunidade para criar um projeto chamado OpenOffice. E o OpenOffice tinha como objetivo se tornar uma suíte de escritório alternativa, de baixo custo e de código-fonte aberto. E ele se tornou isso, na verdade, né? Com o tempo, o nome OpenOffice, devido a algumas sanções judiciais de patente, ele foi modificado para OpenOffice.org. E como é um programa de código-fonte aberto, outras empresas, outras distribuições, outros indivíduos fizeram uso também dos códigos e alteraram um pouco o OpenOffice. O exemplo mais claro que a gente tem disso hoje é o KOffice, que é o OpenOffice modificado. Na verdade, ele foi ampliado e que acompanha a distribuição, que acompanha o ambiente gráfico KDE. Uma outra coisa que a gente também, quando fala em OpenOffice, como suíte de escritório, ele tem programas básicos de escritório: editor de texto, gerenciador de apresentação, gerenciador de banco de dados, uma planilha eletrônica. São os 4 programas básicos. O OpenOffice ele agrega mais 2, um programa de desenho vetorial e um programa de edição de fórmula. Então, dependendo de como ele está sendo usado, como está sendo e como foi modificado, essa quantidade de aplicações ela pode aumentar ou pode diminuir. No caso do KOffice, ele aumenta bastante, ele dobra o número de aplicações, vamos dizer. A gente também não pode falar de OpenOffice sem falar de uma outra coisa chamada ODF, que é o formato utilizado pelo OpenOffice para salvar os documentos, tá certo? O ODF ele é um formato aberto para armazenar e trocar documentos de escritório. Então, documentos de texto, planilhas, banco de dados, tá certo? Esse padrão foi desenvolvido por um consórcio e ele é baseado em XML. O ODF ele foi aprovado como padrão ISO e EC em maio de 2006. Ele foi o primeiro padrão de documentos para escritório editáveis que foi aprovado por um instituto de padronização independente como a ISO. O padrão foi desenvolvido por um consórcio de organizações e seu acesso é público. Ele pode ser implementado em qualquer sistema, seja sistema proprietário ou de código aberto. A intenção do consórcio ao criar o ODF foi prover uma alternativa às empresas, né, e aos usuários em termos de formato proprietário, para que eles não fiquem presos a um único fornecedor. Tá? Exemplo disso, aí a Microsoft resolveu há pouco tempo criar o formato dela aberto, que é o OXML. E só para a gente ter uma ideia de comparação assim, de complexidade, o ODF ele tem em torno de 600 páginas de documentação e o XML ele tem em torno de 6.000 páginas de documentação, tá certo? Sendo que o XML não foi aprovado pela ISO, tá bom? E agora vamos mostrar um pouquinho as aplicações. Aqui no menu aplicações, na parte no menu escritório, eu tenho aqui os 4 aplicativos básicos do OpenOffice: o gerenciador de apresentação, gerenciador de banco de dados, editor de texto e planilha eletrônica. No menu gráfico eu vou encontrar a 5ª aplicação, que é o OpenOffice.org Desenho. A 6ª aplicação, na verdade, ela está inserida em todos eles, tá certo? Que é o editor de fórmula. Uma das coisas que as pessoas reclamam muito do OpenOffice é a questão do tempo que ele demora para carregar. Aqui ele abriu rapidinho porque eu já tinha aberto. Ele demora realmente, ele tem um tempo de carregamento do programa um pouco mais demorado, mas ele faz isso porque ele carrega uma suíte inteira. Então, a partir do momento em que ele abre o que você escolheu para abrir, ou o gerenciador de apresentação, o editor de texto, ou seja lá o que for, assim que você abriu, você carregou toda a suíte. Então, se você resolver abrir agora uma outra aplicação, ou abrir uma planilha eletrônica, você vai ver que o procedimento é bem mais rápido, é quase que instantâneo no caso da planilha, tá? Opa, tá aqui, ó, que não deu tempo de mostrar. Deixa eu mostrar aqui de novo.
planilha, ela abre bem rapidinho, tá certo? E assim funciona para qualquer outro, tá? Como característica do Linux, que também posso enviar aqui para qualquer área de trabalho. Envio a planilha aqui para a área de trabalho da direita. Eu estou aqui com 4 áreas, tá certo? Ela está aqui na minha área de trabalho da direita. O sexto programa, que é o programa de edição de fórmulas matemáticas, ele está aqui, ó. Uma coisa legal que você tem no OpenOffice, já que ele é uma suíte, a integração dos menus, a aparência dele entre todos os programas é muito semelhante, não muda muito de um programa para outro. Ele se assemelha bastante lembra um pouco o Office 2003. E quando eu clico aqui nessa opção novo, nesse botão novo aqui, na setinha de opções, você vai encontrar outras aplicações e também vai encontrar lá o programinha para gerar fórmula, tá certo? Que é o Math aqui. Bom, editor de texto não tem muito mistério, ele faz tudo que praticamente tudo que o seu a quem ele se assemelha, né? No caso o Word faz, tá certo? Não tem muita diferença. O mesmo vale para a planilha eletrônica. Então a gente tem funções bem similares, quando não iguais, tá certo? O gerenciador de apresentação ele se torna um programa mais fraquinho, na verdade, em relação aos produtos da Microsoft. Então eu não tenho muito recurso em relação aos produtos da Microsoft. A interface dele é um pouco pobre, chega até a ser um pouco confusa, tá? Então ela difere um pouco em relação a isso, mas ele cumpre bem o papel, ele faz o que ele tem que fazer, só não faz com tanta não é tão sofisticado, né? O gerenciador de banco de dados, deixa eu abrir aqui uma outra janela, em outra área de trabalho. O gerenciador de banco de dados é similar ao Access, a gente só não encontra a opção de módulo, tá certo? Então eu vou criar aqui um banco vazio, chamar ele de qualquer coisa, só para a gente ter aqui um banco aberto. Pronto. Então você cria a tabela, consulta, formulário, relatório. A gente não tem opção de módulo nem de macro, tá? Quer dizer, macro eu não sou um especialista aqui não, mas tem. Eu não tenho a opção de gerar relatório, de gerar os módulos para partir da parte programada. E o Math, vamos abrir aqui. Já tem os 4 aqui abertos, o editor de texto, planilha, gerenciador de apresentação, gerenciador de bancos de dados. Tudo bem semelhante ao que você está acostumado aí em relação à Microsoft. E a ferramenta de desenho, a gente não encontra ela aqui, mas aqui no menu gráficos ela lembra um pouquinho, ele é um misto aqui de CorelDRAW e de PowerPoint, né? O que seria muito simples, ele não faz nada muito sofisticado, mas também cumpre o papel. Se você quiser fazer uma edição vetorial rápida, ele consegue fazer. Não tem tantos efeitos quanto tem o Inkscape. Se você quiser algo mais elaborado, tem que partir para o Inkscape, tá certo? E por último, o editor de fórmula. É um editorzinho onde você monta aqui, escolhe o processo. Inclusive tem uma ferramenta do Word, da Microsoft, onde você monta também fórmula matemática, e você encontra um similar aqui no OpenOffice, que é o Math. Gente, é só para ter uma ideia geral, então, de OpenOffice, de ODF, de qual é a aparência dessas aplicações, para quem quiser migrar. Você não vê que não é nada de outro mundo, nada diferente do que você está acostumado, tá? As diferenças maiores talvez estejam aqui no gerenciador de banco de dados e no gerenciador de apresentação, mas planilha e editor de texto são muito semelhantes, então e também não ficam devendo nada, não, tá certo? É isso aí, obrigado por assistir, um abraço, até a próxima.